Olá pessoal, aqui é a Ida e eu estou aqui para mais um vídeo com explicações, comentários e correção do PET volume 5 do 9º ano de língua portuguesa e já estamos na semana 2. Vem comigo! Bom, a primeira atividade dessa semana traz uma tirinha do Níquel Náusea. O Níquel Náusea é esse ratinho azulzinho aí e a ratinha, a namorada dele, né, fala para ele, fala uma coisa romântica. E ele diz, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Então a gente tem aqui, né, uma característica legal das tirinhas que é aquele elemento surpresa no último quadrinho que traz o humor para a tirinha. Qual é o elemento surpresa que a gente tem aqui? É perceber que tudo aquilo que o Níquel tinha falado aqui no segundo quadrinho, que parecia muito bonito, muito poético, ele na verdade provavelmente decorou, né? E não sabia nem o significado, né? Ela também não entendeu quando ele falou, mas ele também não sabe explicar o significado e daí vem o humor da tirinha, né? Então a gente vem aqui, tem a ver com isso, a pergunta da questão número 1. Por que os verbos fala e traduz são diferentes? Qual é o efeito de sentido que cada um causa nessa tirinha? Então a diferença de sentido aqui desses dois verbos tem tudo a ver com o sentido que a tirinha quer passar, né? Os verbos são diferentes porque não têm o mesmo significado. Falar significa apenas dizer, pronunciar as palavras. Já traduzir significa explicar o sentido das palavras. Nessa tirinha, a diferença entre os verbos foi usada para mostrar que as personagens não entendem completamente o sentido das palavras usadas na frase romântica do segundo quadrinho, ok? Então tá aí a explicação da questão número 1. Seguindo para número 2. No trecho uau, agora traduz, o termo agora imprime que tipo de circunstância? Circunstâncias aqui são sentidos relacionados aos advérbios, geralmente, tá? Então, aqui a circunstância do agora é tempo. Indica tempo em relação à ação de traduzir aqui, ok? A função do advérbio é essa, é indicar uma circunstância em relação à ação verbal. Então, o verbo aqui é traduzir e o agora indica tempo, o momento em que ela quer que ele traduza o sentido do que ele falou, ok? Questão número 3. No terceiro quadrinho, que expressão indica o uso de um registro de linguagem mais informal? Lá no terceiro quadrinho, vamos voltar aqui para a gente ver. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. O que tem de mais informal aqui é o uau, que é uma interjeição, né? A expressão uau é uma interjeição muito informal, porque se você imaginar um contexto formal de comunicação, seja no escrito, seja no oral, né? Você não vai usar esse tipo de expressão, ok? No segundo quadrinho, questão número 4, tá? No segundo quadrinho, que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem? O segundo quadrinho é aquele em que o Níquel expressa aqui a sua paixão através desse sentido figurado, dessa linguagem poética, né? Qual é a linguagem que ele usa aqui, né? É uma linguagem figurada, é uma metáfora, pois as palavras não estão sendo empregadas no seu sentido literal, mas sim em forma de uma figura de linguagem que estabelece uma comparação subentendida entre o amor e a caravana de rosas que vaga no deserto. Então é uma linguagem poética, é uma linguagem metafórica, é uma linguagem figurada, tá? São termos que você pode usar aqui para responder essa questão, ok? Seguindo então, nós temos agora um infográfico, tá? Nesse infográfico, nós temos informações a respeito da saúde dos idosos no Brasil. Fala que a população brasileira está envelhecendo e tem algumas porcentagens aqui, né, em relação a pessoas que têm mais de 60 anos, pessoas com limitação para as atividades diárias, pessoas com catarata, pessoas que vacinaram contra a gripe, né, de acordo com as regiões aqui do país, né? Então, são várias informações aqui, né, entre idade, sexo, e tem alguns gráficos aqui, alguns numerais que estão expressando aqui as porcentagens que os gráficos representam em relação a cada uma dessas informações. Então, esse texto é chamado de infográfico, ok? Que é um texto informativo que trabalha muito com a linguagem não verbal e tem sempre aqui gráficos
gráficos que trazem dados, informações de uma maneira objetiva e informativa, bem ilustrada. É muito comum esse tipo de texto, ok? Vamos às perguntas. Sobre qual assunto trata esse texto? O texto fala sobre a saúde dos idosos no Brasil, tá? Assunto é a mesma coisa que tema. Tema não necessariamente é o título, tá? O texto, o infográfico fala que a população brasileira está envelhecendo? Não, ele traz dados a respeito da saúde dos idosos. E por que é importante saber esses dados? Porque a população está envelhecendo. Então, talvez esse título tenha sido colocado assim para chamar a nossa atenção, mas, na verdade, o assunto é a saúde dos idosos no Brasil, tá bom? Quais os recursos não verbais foram utilizados nesse texto? Recurso não verbal, gente, é tudo aquilo que não está escrito com palavras, ok? Você tem aqui imagens, você tem gráficos, tá? Isso são recursos não verbais. Então, a resposta número 2, imagens de idosos, gráficos e destaques do texto com cores e fontes de tamanhos diferentes. Então, todos esses recursos, como as imagens, essa cor que é colocada para fazer aqui algum destaque, a fonte de tamanho maior, menor, caixa alta, tudo isso são recursos não verbais, além dos gráficos também, que apareceram aqui no texto, ok? Questão número 3. Quais tipos de gráficos foram utilizados nesse texto? Gráfico de pizza e de barras. O gráfico de pizza é esse circular aqui, e de barras, esse que aparece aqui e depois aqui embaixo também, ok? Questão número 4. O que diferencia um infográfico de um texto informativo? Boa pergunta, né? O infográfico apresenta as informações de forma mais objetiva e resumida e emprega mais a linguagem não verbal do que o texto informativo. Então, todos esses recursos não verbais que a gente citou na questão anterior são característicos do infográfico, além das informações estarem de uma forma mais resumida e objetiva aqui também, tá bom? E a questão número 5, qual é o gênero desse texto? Quais características você apontaria para justificar sua resposta? Já dissemos aqui, né, que o gênero é o infográfico. Então, esse texto é um infográfico, pois quais as características que ele apresenta? Ele apresenta as informações de uma forma dinâmica e resumida, fazendo uso de gráficos e ilustrações. Essas são as principais características de um infográfico, ok? Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, dá o seu like aí, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, compartilha com seus colegas que estão fazendo as mesmas atividades, que estão com dificuldade aí, ok? Fiquem com Deus e até semana que vem.